Em junho de 1989, em uma casa tranquila nos arredores de Vancouver, no Canadá, a polícia fez uma descoberta que deixaria investigadores confusos por décadas. O corpo de uma mulher chamada Cindy James foi encontrado amarrado, inconsciente, dentro de um carro abandonado. Ela ainda estava viva quando foi encontrada, mas estava em estado crítico. Dias depois, ela morreu no hospital. À primeira vista, parecia um caso claro de assassinato, mas quando os investigadores começaram a examinar o passado de Cindy James, descobriram algo que transformaria o caso em um dos mistérios mais perturbadores da história criminal moderna. Durante quase 7 anos antes de sua morte, Cindy havia afirmado estar sendo perseguida por alguém desconhecido. Ela dizia receber telefonemas ameaçadores no meio da noite, cartas estranhas apareciam em sua casa, e em várias ocasiões ela afirmava ter sido atacada por uma pessoa que nunca conseguia identificar. No começo, a polícia acreditou nela, mas com o passar dos anos, algo começou a parecer estranho, porque apesar de todas as investigações, nenhuma prova concreta de um perseguidor jamais foi encontrada. Cindy James nasceu em 1944 e trabalhava como enfermeira pediátrica. Era conhecida por amigos e colegas como uma pessoa tranquila, dedicada ao trabalho e extremamente cuidadosa. Em 1966, ela se casou com Roy Makepeace, um psiquiatra respeitado. Durante anos, o casamento parecia estável, mas eventualmente o relacionamento começou a se deteriorar. Em 1982, os dois se separaram. Foi exatamente nesse período que os acontecimentos estranhos começaram. Logo após a separação, Cindy disse à polícia que estava recebendo telefonemas perturbadores. Quando atendia o telefone, ouvia apenas silêncio, ou uma respiração pesada do outro lado da linha. Às vezes, uma voz masculina sussurrava ameaças. No início, parecia apenas uma brincadeira de mau gosto, mas os telefonemas começaram a acontecer com frequência, várias vezes por dia e sempre durante a madrugada. Cindy começou a ficar cada vez mais assustada. Ela relatou que alguém estava observando sua casa. Em algumas ocasiões, disse ter visto uma figura escura escondida no quintal. Pouco tempo depois, coisas ainda mais perturbadoras começaram a acontecer. Uma noite, Cindy encontrou uma mensagem escrita em seu carro. A mensagem dizia: "Você está morta". Pouco depois, outra carta apareceu em sua caixa de correio. O conteúdo era ainda mais ameaçador. Nos anos seguintes, os incidentes ficaram cada vez mais violentos. Em uma ocasião, Cindy disse que um homem havia invadido sua casa e a atacado. Ela foi encontrada amarrada, com marcas no corpo. A polícia investigou o local, mas não encontrou sinais claros de arrombamento. Em outro episódio, Cindy apareceu no hospital com cortes profundos nos braços. Ela disse que havia sido atacada novamente. Mas mais uma vez, ninguém viu nada. Nenhum vizinho ouviu barulho, nenhuma testemunha apareceu. Com o passar do tempo, a polícia começou a considerar uma possibilidade perturbadora. E se Cindy estivesse inventando tudo? Alguns investigadores passaram a acreditar que ela poderia estar encenando os ataques, talvez para chamar atenção, ou talvez devido a algum problema psicológico. Mas outros policiais discordavam completamente, porque em alguns incidentes, Cindy foi encontrada em condições que pareciam impossíveis de simular. Em um dos casos mais estranhos, ela foi encontrada inconsciente em uma vala. Suas mãos estavam amarradas atrás das costas, uma meia de nylon estava apertada em volta de seu pescoço, ela mal conseguia respirar. Os paramédicos que a encontraram disseram que seria extremamente difícil para alguém se colocar naquela posição sozinho. Ainda assim, nenhuma prova definitiva de um agressor foi encontrada. Durante anos, o caso permaneceu sem respostas. Então, em junho de 1989, tudo chegou ao fim. Cindy James desapareceu. 2 semanas depois, seu corpo foi encontrado dentro de um carro abandonado. Ela estava amarrada e uma substância letal foi encontrada em seu organismo. A investigação que se seguiu se tornou um verdadeiro quebra-cabeças. Alguns especialistas concluíram que Cindy poderia ter tirado a própria vida, mas essa teoria levantava muitas perguntas. Como ela teria conseguido se amarrar daquela maneira? Por que teria feito isso dentro de um carro abandonado?
Outros investigadores acreditavam que ela havia sido assassinada por um perseguidor que nunca foi identificado. Décadas depois, o caso continua oficialmente sem solução. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu com Cindy James. Ela foi vítima de um perseguidor invisível, ou tudo fazia parte de uma história muito mais complexa. Talvez a verdade nunca seja descoberta, e talvez esse seja exatamente o motivo pelo qual o caso de Cindy James continua intrigando investigadores e curiosos até hoje.